Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você ver este vídeo. Bom, na nossa empreitada contra o lockdown, vemos vários absurdos proferidos pela lacrosfera e os pandeminions, que acham que sabem o que é ciência, e que vivem de sinalizar virtude, perseguindo inclusive as pessoas que de fato se baseiam nas fundamentações científicas para ponderar os elementos relacionados à vacina, lockdown e medicamentos pertinentes a toda essa suposta pandemia que vivemos. Qualquer pessoa sensata no último ano já vem percebendo que o Murray Rothbard explicou no livro Educação Livre e Obrigatória que a ciência de fato foi sequestrada pelo establishment e atua agora com o intuito de validar narrativas ou confeccionar realidades questionáveis para promover tal validação. Isso tudo parece coisa de teoria da conspiração, não é? Bom, senhoras e senhores, recomendo vocês apertarem o cinto de segurança, colocarem seus sombreiros de alumínio e segurarem firme na sua coquinha gelada, pois esse vai ser um passeio bem maluco. Depois de toda a demonstração para a Lacrolândia e Pandeminions que não sabem nem discutir estatística básica, e isso deve ser 99% da audiência do suposto divulgador científico que não vou falar o nome, mas que muito provavelmente a carapuça vai servir, enfim, depois de toda essa demonstração e levantamento de questionamentos razoáveis por vias puramente científicas que colocam completamente em xeque a posição desse pessoal da narrativa pré-estabelecida, a máscara do progressista médio brasileiro caiu, deixando à mostra a face pútrida do ditador enrustido e falta de comprometimento com a verdade que muitos, se não todos, têm. Conforme o tempo passa, para o desespero dos pandeminions, após as declarações de instituições que são consideradas autoridades científicas de remover recomendações negativas dos medicamentos do Bonoro e do Homem-Laranja, após o início do aparecimento de casos que possivelmente podem ser relacionados a reações das vacinas aqui no Brasil, e da própria exposição aberta ao público feito pelos documentos da Anvisa que mostram claramente que esse fármaco foi aprovado muito mais por conta de uma pressão do que possuir de fato uma qualidade mínima, e declarações recentes da OMS a respeito dos ciclos de PCR, admitindo a problemática envolvida com a taxa de falsos positivos, colocando grande dúvida em relação ao tamanho real dessa pandemia, chegamos agora em mais um marco para o desespero das pessoas que brincam com a vida do próximo ao tentarem se posicionar sobre assuntos que os mesmos não tiram 5 minutos para avidamente de fato estudar sobre seus fundamentos, que permitem a chegada de conclusões corretas, desvinculadas de opinião. Agora esses pobres coitados tomam mais um soco na cara da realidade quando documentos e trocas de e-mails entre o ministro do interior da Alemanha, que foi pego com as calças na mão, diretamente realizando o pedido para que certos cientistas e instituições, como por exemplo a Robert Koch, denúncia feita por um dos maiores jornais do país, o BitWealth, modulassem certos parâmetros e previsões que desenhassem um cenário que fosse permitir o adotar de medidas nunca antes praticadas em outras pandemias, o lockdown, por exemplo, que diferente do isolamento social, é o extrapolamento das medidas não farmacêuticas para medidas nunca antes dosadas e devidamente demonstradas em significância científica, apenas assumidas por opinião o seu funcionamento. Vocês já estão cansados de saber aqui no canal o completo absurdo da narrativa do lockdown, em que demonstrar sua eficácia positiva em relação ao espalhamento do vírus seria apenas o primeiro passo bastante desafiador de uma perspectiva bioestatística. Após isso, os pandeminions e os pseudocientistas teriam que enfrentar o verdadeiro problema de se demonstrar que se de fato essa pseudo-estratégia sanitária tem efeito, que este não seria negativamente compensado milhares de vezes pelas consequências da implementação de tal medida. Essa é apenas mais uma teoria da conspiração que vem à tona. Mas voltando ao assunto, o ministro, segundo a denúncia, faz um pedido direto para a criação de um modelo que desenhe e justifique medidas de maiores repressões. Eu até cheguei a ver algumas declarações de pandeminions que mostram o grau de loucura dessas pessoas, alegando que essa seria uma medida aceitável pois vivemos em um cenário que justifica estratégias drásticas para salvar vidas, e fazer nós, os supostos negacionistas, entenderem que precisam obedecer às ordens estatais. Entretanto, a galerinha do poço da lacroradioatividade não percebe, ou não se importa, e eu particularmente acho que essa última é mais plausível, que isso é uma direta demonstração que a fundamentação de tais medidas e do tamanho da pandemia em si não é estabelecida por vínculos e fundamentações científicas, e sim por atitudes que intencionalmente usam artifícios científicos para propositalmente desenhar uma realidade. Um artigo científico com esse tipo de posologia nunca seria aprovado em nenhuma época em que as revistas científicas ainda retinham algum tipo de honestidade e credibilidade para espalhar o que é devidamente científico. Vivemos numa ditadura cientificista e essas pessoas estão completamente concordantes com isso. Ditadores do passado morrem de inveja desses tempos modernos. Bom, como eu disse, essa é apenas mais uma teoria da conspiração que vem à tona.
A cada dia que passa, o Pandemonium fica em uma posição mais complicada, restando para esse tipo de pessoa, devido ao fato de que grande parte é completamente zumbificada pelo sistema ou possui graus patológicos de egocentrismo e nunca admitem qualquer tipo de responsabilidade ou possibilidade de erro nas suas bases, resta a essas pessoas a extremização da sua posição, podendo escalar o nível de violência praticado contra os discordantes, onde nas últimas semanas já temos vários exemplos disso por conta de censuras, prática do famoso ódio do bem e pedidos diretos para maior intervenção estatal no controle da população, seja por multas ou seja pela direta agressão à propriedade alheia. Não se esqueçam, como já demonstrado amplamente aqui no canal, em vídeos que deixarei na descrição, onde é abordado a dinâmica do lockdown, depressão e suicídios, lockdown e o agravamento da situação do pobre e tantas outras situações que nenhum cientista digno e de verdade iria ter a audácia de fazer afirmações sem antes dosá-las adequadamente, pois como também já é explicado de maneira extensiva aqui no canal, a alteração de uma variável em um sistema dinâmico raramente ou nunca se comporta de maneira linear, se expandindo como uma esfera que promove uma cascata de alterações para mais ou para menos nas outras variáveis conforme cada uma interage entre si. Portanto, não se esqueçam, Pandemoniums não são científicos, não se importam com os mais fragilizados e não têm o menor apreço pelo pobre, pois tudo que eles têm na vida é o seguir de uma narrativa inserida culturalmente na sua programação de fundamentações básicas, o tornando em um soldado ideológico ligado na sua agenda política 24 horas por dia, 7 dias da semana. Bom, se a reflexão trouxe algo de positivo, deixe seu like, compartilhe e comente para ajudar no engajamento do canal. Ainda, ajudem a compartilhar também, principalmente os documentários do canal que refutam o lockdown e demonstram as falácias proferidas sobre a vacina. Obrigado pessoal e fiquem bem.